Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal, que o Senhor te abençoe e hoje nós vamos fazer uns deliciosos docinhos de leite em pó. Essa receita ela é bem simples e nós vamos precisar de poucos ingredientes. Vamos começar colocando em um recipiente 2 xícaras de leite em pó. Essa receita é baseada em xícaras, então se você utilizar 2 xícaras de leite em pó, a mesma xícara você vai tirar a medida do açúcar. As minhas 2 xícaras de leite em pó deu exatamente 200 gramas de leite, que é, no caso, uma bolsinha de leite. Vamos misturar o açúcar e o leite e depois adicionar o leite condensado. Para essa medida, nós vamos precisar de uma caixinha de 395 gramas. Porém, não vamos colocar tudo de uma vez, porque tem grande chance de a gente perder o ponto do docinho. Então, vamos adicionando aos poucos e mexendo com uma espátula. Mais para frente, nós vamos utilizar as mãos, depois que a massa já tiver virado uma espécie de farofa grossa. Esse docinho, ele fica uma delícia. Também não tem como não ficar, né? Leite e leite condensado junto. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever aqui no canal. Se acontecer da sua massa ficar muito molenga, muito grudenta, é só você adicionar um pouco mais de leite e um pouco mais de açúcar. Essa massa é muito fácil de recuperar. E agora nós vamos pôr a mão na massa. Mexer até ela desgrudar completamente da mão. E ela fica assim depois de todos os ingredientes estarem completamente misturados. Agora nós vamos tingir. E como essa receita é muito simples, o processo de tingimento não seria diferente. Você pode utilizar corante em gel ou corante líquido. A diferença entre eles é a consistência e o preço. Lembrando que depois que a gente adicionar o corante, tanto gel como líquido, ela vai ficar mais molenga, mais grudenta. Então vai ser necessário, depois do tingimento, adicionar mais açúcar ou mais leite. Vamos mexer, pressionar até a massa ficar toda de uma cor só. Eu optei por usar um pouco de açúcar para deixar a massa firme novamente. E agora é só pressionar e amassar até ela começar a desgrudar da mão novamente. E para tingir com corante líquido, o processo é o mesmo. Adicionar o corante e pressionar a massa até ela ficar completamente da mesma cor. Uma coisa muito boa nesse docinho, além do sabor, é que você pode fazer diversas formas. Pode usar a sua imaginação, que ela fica como se fosse uma massinha de modelar, só que comestível. Então você pode se divertir com seu filho enquanto você faz esses deliciosos docinhos. Sem contar que você pode fazer os docinhos de acordo com o tema da sua festa. Depois de tingida, elas ficaram assim, e agora nós vamos para a parte da modelagem. O primeiro docinho que eu vou fazer é uma melancia. A melancia pode ser feita fechada ou cortada em pedaços. Eu vou fazer ela cortada em pedaços, vou abrir a massa na espessura de um dedo midinho e fazer um círculo. Para fazer esse círculo, você pode utilizar o rolo e só abrir a massa, ou então você pode usar um cortador ou até mesmo um copo. Depois que a massa estiver aberta, nós vamos cortar ela em 4 pedaços e depois em 8 pedaços. Cortar como se estivesse cortando pizza, porque tem menos chance dos pedaços saírem muito diferentes em relação ao tamanho. Depois que estão todos cortados, nós vamos modelar ele para o próximo passo, onde é fazer a casquinha dessa melancia. Nós vamos precisar da massa verde e nós vamos abrir uma tirinha. Se você não tiver o rolo, você pode abrir um pedacinho de massa na própria mão e
e pressionando até ela formar a casquinha da melancia. Agora é só cortar um pedacinho dessa massa verde do tamanho da parte de baixo do triângulo e pressionar até formar a casquinha. E é só repetir o processo em todos os outros docinhos. Um ponto importante de se ressaltar é que essa massa, ao passar um tempo sem mexer nela, ela cria uma película, uma espécie de casquinha. Por que eu estou dizendo isso? Porque se esse pedacinho de melancia ficar muito tempo parado e depois você for mexer nele, ele vai dar uma engeada, como se fosse rugas. Então, esse processo de modelagem é importante você fazer enquanto a massa ainda está mole. E para fazer os carocinhos da melancia, eu vou utilizar granulado de chocolate. Você tem que escolher os granulados maior para ele conseguir fixar na massinha. Porque os menorzinhos, eles só fazem um furinho e depois cai. Aí você decide quantos caroços você quer na sua melancia. Se vocês observarem, essa melancia ela deu uma enrugada, porque eu tentei colocar os caroços depois que ela tinha secado. Então, quando você vai mexendo, por ela já estar seca, ela vai dando uma enrugada. Então, se não quiser que isso aconteça, é só colocar os carocinhos antes dela endurecer. Vamos fazer outra forma com esse docinho de leite em pó. Vou fazer uma espécie de caracol colorido, como se fosse aqueles pirulitos de festa. Então, você junta as cores. Aqui eu estou utilizando só o verde e o vermelho, mas você pode utilizar quantas cores você desejar. Depois você abre o rolinho, dá uma enroladinha e vai fazendo esse caracol. Vê o tamanho que mais te agrada, depois você retira o excesso. Se você quiser utilizar o caracol assim, já pode, porque ele dá um colorido no prato. Mas se você também quiser, você pode optar por colocar o canudinho. Ele fica muito charmoso. Agora nós vamos fazer outra forma, que é o do moranguinho. Vai precisar de uma bolinha dessa massa e vai pressionar ela como se estivesse fazendo uma coxinha. Você pega uma bolinha menor na cor verde, dá 4 beliscadinhas como se fosse folhas, uma pressionada e depois coloca ele no topo da nossa coxinha. Agora é só ir ajustando e tá pronto o nosso moranguinho. Tem que lembrar de dar uma furadinha nele, para fazer como se fossem os carocinhos. Essas foram as formas que eu fiz: a melancia sorridente, o caracol, o nosso moranguinho, as florzinhas e o nosso pirulito. Também fiz esse charmoso coração. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal.